Um fotógrafo tem inúmeras possibilidades para registros de imagens, mas cada um acaba se identificando com o que mais gosta. E nesta categoria estão aqueles que praticam o birdwatching, ou seja, além de observarem os pássaros, captam seus movimentos em fotografia. Esse é o caso do Bene Santos, que se apaixonou por essa área depois que trabalhou em universidades federais. Hoje tem um acervo de mais de 19 mil imagens. A gente usa o termo passarinhar. Na verdade é birdwatching, mas eu gosto de falar que a gente vamos passarinhar, eu convido todo mundo para ir passarinhar. Então, eu sou de São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, entre Taubaté e Ubatuba. E lá eu trabalhei 16 anos para a USP, a Unicamp, como auxiliar de campo com cobras e sapos. E eu ganhei uma máquina fotográfica e saía fotografando tudo para o material para a USP. E comecei a observar as aves também. E nisso eu peguei uma paixão por isso e lá foi o início de tudo. Quando eu cheguei aqui, vim para Minas, eu comecei a observar que aqui tinha muita espécie de aves que eu não via mais em Ubatuba. E comecei a fotografar. E fui chamado para fazer parte de um grupo chamado Aves da Mantiqueira, que inclui algumas cidades da Mantiqueira, e consegui fotografar, ter um acervo grande de fotos e identificar as aves. Bene Santos esteve no Parque Municipal para captar imagens tanto da fauna como da flora. De acordo com dados do grupo Aves da Mantiqueira, a região tem em média 592 espécies de aves. Os catálogos mostram a variedade de pássaros existentes por aqui. A intenção agora é fazer o lançamento de um livro. Eu represento Caldas, Andradas e Bitura. São as 3 cidades que a gente vê uma quantidade de espécies de aves bem grande. E fotografando, eu fui chamado para fazer parte desse grupo. E esse grupo vai lançar agora um livro, a gente vai estar lançando um livro, que é Aves da Mantiqueira. Mas assim, esse livro não é só das aves da Mantiqueira. É um trabalho de 54 ornitólogos, biólogos e amantes da observação de aves. Então vai ser um trabalho muito bom porque vai mostrar através da observação de aves a educação ambiental. Então aqui a gente está numa área de Mata Atlântica de altitude e tem todas as condições para atrair essas aves. Porque quando elas aqui é o ponto de apoio deles. Aqui tem o clima bom, tem alimento e tem o refúgio. Então aqui é o lugar perfeito para várias espécies. A gente tem mais de 246 espécies de aves. E agora aqui mesmo, eu acabei de chegar aqui, eu consegui fotografar um fim-fim, fotografei uma saíra amarela, saí azul e o bigodinho. O bigodinho é sempre a gente acha aqui. E o canarinho, né? Porque todo o quintal aqui, eu falo que observação de aves, a gente não precisa ir até numa mata que é totalmente fechada. Gente, aqui em Andrada tem esse parque que é maravilhoso. E aqui, ó, só esse tempinho que eu estava aqui, já identifiquei 11 espécies de aves diferentes. No centro de Andradas também, eu estava na praça e comecei a observar e a vocalização das aves. Então a gente tem essa riqueza que é no quintal da casa da gente. Na correria do dia a dia, muitos momentos da natureza que merecem ser valorizados acabam passando despercebidos. E fotógrafos como o Benê têm esse olhar diferenciado. O hobby se transforma em paixão e vai bem além de uma profissão. Então, a minha máquina eu não saio sem ela. Eu tenho autismo. E ela é como se fosse o meu porto seguro. Se eu sair sem ela, se ela não estiver pendurada no meu pescoço, eu já me sinto um pouco... eu não fico bem. Então eu tenho que estar com ela. E ela, assim, às vezes
no momento que eu tô com ela, acontece alguma coisa e eu tenho que estar com ela, na verdade. E consigo fotografar. Então a máquina, para mim, é um porto seguro e é a minha paixão. A proposta do fotógrafo é trazer conscientização sobre a importância do meio ambiente. Desenvolve diversos projetos na região. Um deles recebeu o nome de Olha o Passarinho, onde os alunos das escolas são convidados a observar, fotografar e identificar as espécies. Depois, é realizada uma exposição com as imagens captadas. Tem que ter um olhar diferente. Na verdade, a gente tem que gostar do que faz. Quando a gente gosta do que faz, o resultado é sempre bom. E assim, a gente tem que sempre estar reciclando. Reciclando que eu falo, assim, a gente sempre tem que estar tirando foto, porque às vezes a gente tira umas 100 fotos, só 4 ou 5 vai servir. Então sempre tem que ir fotografando mesmo para conseguir chegar. Eu falo que quando a gente sai para observar aves, a gente para um pouquinho, a gente começa a viver um ambiente que assim não tem, a gente não percebe. Isso a gente só começa a perceber esse ambiente, a observar depois que a gente começa a amar o que faz. Em abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Como representante desse público, Benê explica como a natureza ajuda na inclusão. Então, o meu autismo, assim, eu não consigo, às vezes, eu tenho hiperfoco. Eu estou conversando com vocês, mas assim, eu consigo ver o que está acontecendo ao lado. E às vezes é muita informação. E assim, através das fotos e da observação, eu consigo ter um foco. Eu dou aula de artesanato. E o meu artesanato, a gente mexe com coisas recicláveis e biscuit, papel machê. A gente sai fazer a trilha, a gente vê uma árvore seca, a gente já leva para a sala de aula. Os meus alunos identificam as aves, fazem os bonequinhos das aves. Então, e eu tenho alguns alunos que têm autismo também. Então a gente consegue ter um foco e às vezes a ansiedade que a gente tem, quando a gente faz uma trilha de observação, essa ansiedade começa a sumir. Então para mim é muito bom porque é como se fosse um remédio verde. A natureza é a cura da ansiedade, depressão.